Elizabeth Bennet é a jovem que sabe dar um fora como ninguém. E Sr. Darcy é o jovem que sabe fazer esta moça se arrepender amargamente pelo fora que deu. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Luz na Leitura, este canal onde eu compartilho todo o meu amor pela leitura. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência lendo Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Esse romance clássico que vem aí ao longo dos séculos aquecendo muitos corações, mas que se você olhar com bastante atenção vai ver que ele tem mais camadas do que aparenta. No enredo central dessa história, nós vamos conhecer a família Bennet, que é composta pelo Sr. e pela Sra. Bennet e suas 5 filhas. A Sra. Bennet é completamente desesperada para casar uma de suas filhas, por 2 motivos. Porque ela é ambiciosa por aprovação social e por poder se sentir melhor do que os outros. E naquela época, ter filhas que conseguiram bons casamentos era algo de que uma mãe poderia se orgulhar. E também porque a propriedade que pertencia ao Sr. Bennet, ela só poderia ser herdada por um filho homem. Só que o Sr. Bennet teve 5 filhas, 5 mulheres. Então a propriedade após a morte do Sr. Bennet iria passar para o parente homem mais próximo, que no caso era um sobrinho do Sr. Bennet, o Sr. Collins, que herdaria a propriedade. E nós vamos ter aí a história girando em torno disso, mas no começo, e depois ela vai tomando outros segmentos, outros caminhos, mas sempre em direção à questão do casamento. O babado dessa história vai começar quando 2 jovens ricos vão chegar na cidade de Hertfordshire, onde a família Bennet vive, que é o Sr. Bingle e o Sr. Darcy, o famoso Sr. Darcy, a fonte de todos os memes de Orgulho e Preconceito. E ao longo dessa história nós vamos ver relacionamento, a construção da relação do Sr. Bingle com a Jane, que é a irmã mais velha das 5 filhas do Sr. Bennet, a construção do relacionamento entre o Sr. Darcy e a Elizabeth, que no caso é a filha que vem logo após a Jane, é a segunda filha do Sr. Bennet. As duas são as filhas mais sensatas do Sr. Bennet. A Jane é dócil, é gentil, é inocente, ela tem olhos bons, ela vê coisas boas em todas as pessoas. A Elizabeth já é mais arisca, ela é inteligente, tem uns comentários bem ácidos, ela se orgulha muito de conseguir fazer uma leitura das pessoas, do caráter das pessoas, e está certa na maioria das vezes. E ela é bem queixo duro também. Então nós temos aí essas 2 irmãs com personalidades um tanto discrepantes, mas que uma completa a outra. As demais irmãs Bennet, elas são, vamos por assim dizer, principalmente a terceira e a 4ª filha, que é a Lydia, e a 4ª filha, não me lembro agora o nome dela. São bem frívolas, são fúteis, elas, assim como a mãe, querem arrumar um marido de todas as formas possíveis, não importa se seja da forma correta ou se elas tenham que fazer coisas erradas para poder conseguir um marido. Elas simplesmente querem se casar e alcançar um status social. A 5ª filha do Sr. Bennet é a Mary. A gente não tem muita presença da Mary ao longo da história. Ela é aquela que passa todo o tempo lendo, aprendendo a tocar piano, estudando. Então ela não dá muita bola nem para as irmãs mais velhas, não sei, o drama das irmãs mais velhas, das 2 mais velhas, e nem das 2 irmãs do meio, a Lydia e aqui eu esqueci o nome.
ela não vai muito na cabeça delas, ela fica mais na dela, ali estudando e tocando a vidinha dela. E então a gente não tem assim muito drama em relação a ela, não. A história vai girar em torno das outras 4 irmãs Bennet, principalmente das 2 mais velhas. E aqui dentro de Orgulho e Preconceito, nós podemos identificar 4 tipos de relacionamento. Como a Elizabeth e o Sr. Darcy, que podemos dizer que é o começo de um enemies to lover, pessoas que se odeiam e depois se apaixonam, porque eles brigam, eles são igual cão e gato. Mas depois eles vão quebrar a cara, catar os caquinhos, reconstruir, reconsiderar e vão se acertar. Mas aqui nós podemos ver, né, voltando aos 4 tipos de relacionamentos que a gente pode ver ser construído aqui, a gente vai ter a Elizabeth e o Sr. Darcy, que é um amor que vai surgir da virtude. Nós teremos a Charlotte e o Sr. Collins. A Charlotte é a melhor amiga da Elizabeth. Em meio às confusões que tem nesse livro, que não são poucas, a Charlotte vai se casar com o primo da Elizabeth, que é o herdeiro da propriedade do Sr. Bennet. E vai ser um casamento por conveniência, um casamento por comodidade. Nós temos o relacionamento que surge entre Jane e Sr. Bingley, que é o melhor amigo do Sr. Darcy, que já é um casamento que vai surgir do amor genuíno, daquela inocência. É praticamente, gente, um relacionamento adolescente, apesar de os dois já serem adultos, mas eles têm uma inocência de ambas as partes, o amor deles é muito genuíno. É muito fofinho, sabe? E a gente vai ter esse relacionamento sendo construído aqui dentro dessa história. E por último, nós temos o relacionamento que vai surgir aí entre Lydia e Wickham. A Lydia é uma das irmãs mais novas da Elizabeth e da Jane e é completamente sem noção. Sério, não tem ser mais sem noção do que essa garota. Ela é muito fora da casinha. E ela vai se casar com o Wickham. O Wickham, ele é, eu não sei se é assim que fala, se é assim que pronuncia, mas eu estou supondo. O Wickham, ele é o antigo desafeto do Sr. Darcy. Os dois têm um passado, uma história. E o Wickham fez mal à família do Sr. Darcy. Não vamos dizer o que é, eu só estou sendo gentil com os spoilers, não estou contando tudo. E por idas e vindas aqui nessa história, vai surgir um relacionamento entre Wickham e Lydia, que é um relacionamento da paixão da carne, completamente vazio, folha de palha, que não leva a nada além do sofrimento, principalmente da Lydia. Eu sabia que eu ia gostar de Orgulho e Preconceito, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Esse livro, como eu disse no começo desse vídeo, ele é um romance, é um clássico. Ele é uma receita de bolo que a gente já viu em vários outros livros que vieram posteriormente a ele, onde a gente tem no enredo central uma mocinha e um mocinho que não se dão bem, que se detestam e que ficam se alfinetando o tempo todo, se colocando em situações constrangedoras muitas vezes, onde a mocinha rejeita o mocinho e tem todas aquelas confusões. Mas depois, no decorrer da história, eles vão desconstruir aquela opinião inicial, aquele preconceito inicial que um tinha com o outro, e a história muda de face e a partir de então os personagens começam a se apaixonar. Essa é uma receita que a gente já viu em vários romances, seja de livros, seja em filme, seja em série. Aqui nesse livro, as camadas, como eu falei, dos 4 tipos de relacionamento, a gente vai ver se desenvolver ao longo dessa história. O relacionamento entre Elizabeth e o Sr. Darcy, que vão ter que perder o preconceito que ambos tinham um para o outro, aquela opinião da primeira má impressão que um teve do outro. Eles vão ser levados a abrir mão disso e enxergar um ao outro com outros olhos a partir do momento em que eles têm mais convivência, a partir do momento em que um vai agindo
em prol do outro e sem querer ter os méritos por isso. Tem ao longo aqui dessa história a construção do relacionamento entre Charlotte e Collins. Não aprofunda muito, mas já dá para você perceber que é um casamento por conveniência. A Elizabeth, durante aquela história, ela foi a primeira opção do Sr. Collins. Ele pede a mão dela em casamento, mas ela recusa, ela foge, literalmente ela foge dele. E a Charlotte viu uma oportunidade de ter uma vida confortável, de ter uma vida sem preocupações financeiras, com um homem razoável, sem grandes expectativas para viver um grande amor, para viver uma vida extraordinária. Ela simplesmente queria uma vida confortável. Ela viu no Sr. Collins um homem direito, apesar dele ser um pouquinho sem noção, e ela agarrou essa oportunidade ali, né, e casou com o Sr. Collins. E a Elizabeth, depois que ela se casa, vai até a casa dela para visitá-la. E a própria Elizabeth chega à conclusão de que havia possibilidade de a sua amiga ser feliz durante algum tempo com o Sr. Collins. Inicialmente a Elizabeth, ela foi totalmente contra o casamento dos dois, mas depois ela conseguiu compreender e respeitar a decisão da amiga dela. E ela passa um tempo na casa do Sr. Collins e vai perceber que ele não é tão ruim quanto ela havia pensado. A construção do relacionamento entre Jane e o Sr. Bingle. A mãe da Jane fica o tempo todo empurrando ela para o Sr. Bingle, tendo atitudes muito feias, muito inadequadas para uma senhora da idade dela, o que vai passar uma imagem muito negativa, tanto dela quanto das filhas dela. As irmãs mais novas da Jane e da Elizabeth também têm atitudes que as colocam em situação de vergonha e fazem com que as pessoas tenham uma visão, uma imagem errada de toda a família, que coloca todos ali como farinha do mesmo saco, por assim dizer. Isso macula, isso mancha a imagem de todas as irmãs. E o Sr. Bingle, apesar disso, o Sr. Bingle, ele olha para Jane e ele é apaixonado pela Jane, ele ama a Jane. Vai acontecer fatos aqui que vai fazer com que os dois, o caminho deles se desviem, eles percam contato, mas depois eles vão se reencontrar e vão se entender e vai dar tudo certo. E nesse amor genuíno eles vão conversar sobre, eles vão colocar as coisas em pratos limpos e vão acertar tudo, e tudo termina bem para todos. Já a Lydia e o Wickham, eles são o retrato do que a paixão da carne pode fazer, de um relacionamento vazio, sem sentido, onde não há vantagem nem sentimental e não há vantagem financeira, porque o Wickham, ele é um canalha, ele é um cafajeste e ele é completamente falido, ele não tem um centavo no bolso, então já é um relacionamento que tem tudo pra dar errado, porque não tem nada, simplesmente nada, é totalmente vazio. E eu gosto muito dessa questão, até mesmo do título Orgulho e Preconceito, porque nos personagens principais, que são Elizabeth e Darcy, a gente vê o preconceito que um tem do outro, a primeira impressão que um tem do outro sendo desconstruída, e o orgulho deles também, que muitas vezes um falou coisas pro outro que feriu o orgulho do outro, que magoou, e eles têm de perder aquele primeiro impacto, aquela primeira impressão ruim que um tinha do outro. Eles abrem mão daquilo para poder olhar com olhos bons um para o outro, e eles também perdoam aquelas palavras duras que um disse para o outro, e a partir de então o relacionamento deles começa a fluir. E essa história foi maravilhosa, sem sombra de dúvidas. É um livro que eu vou reler futuramente. Eu recomendo muito. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você tem interesse em ler Orgulho e Preconceito, eu vou deixar aqui no box de descrição os links para você ter acesso tanto às edições físicas quanto às edições em e-book,
Comprando pelos links aqui de baixo, você ajuda o canal sem nenhum custo adicional. Um beijão pra vocês e até a próxima!